Olá pessoal, estamos ao vivo agora. Vamos começar a live de hoje. Eu não sei se eu consigo deixar aqui fixo o tema da nossa live. Vou tentar aqui. Vou colocar. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, se preparando. Você que está entrando aqui já vai convidando as pessoas para fazer parte dessa live. Vamos ver. Espero que eu possa ajudar vocês com essa live, tá bom? Primeiramente eu queria dizer que essa live, surgiu fazer essa live por um desejo e o pedido de vocês, né? Eu recebi ao longo dessa semana toda muitas mensagens de pessoas que me conhecem, pacientes, enfim, querendo saber o que fazer nessa situação, o que fazer nesse momento que tá todo mundo aí muito assustado, com bastante medo. E então eu resolvi fazer essa live compartilhando um pouco com vocês daquilo que eu acredito que pode ser feito para a gente sair um pouco, né, dessa situação, dessa nuvem que tá de medo e a gente ir para essa faixa de luz, né, acalmar nossa mente, acalmar os nossos corações. Algumas pessoas que me seguem aqui no Instagram são algumas pessoas novas, então eu vou me apresentar, até para vocês poderem entender um pouquinho por que eu tô falando isso, né? Então, eu sou Natália Savian, minha formação é em fisioterapia, mas hoje eu trabalho basicamente com técnicas de cura quântica, reprogramação da mente, trabalho com questões da espiritualidade também, e estou nesse estudo e vivenciando isso há mais de 28 anos já. Então, muitas das dicas que eu vou passar aqui para vocês hoje são coisas que eu já realizo na minha vida e não foi algo que eu comecei a fazer agora, tá? Por isso que eu quis colocar esse nome para nossa live, para o nosso encontro de hoje, né? Covid, uma referência ao vírus, o nome do vírus, mas que significa consciência orientada para uma vida iluminada e divina. Então eu vou trazer algumas orientações aqui para vocês, para que vocês possam realmente se orientar, para que vocês possam seguir isso e conectar basicamente com essa iluminação que a gente tem e também com o nosso lado divino, essa conexão divina. Eu vou pedir para quem for chegando, vai compartilhando essa live, vai convidando as pessoas. Eu acredito que ela é importante e ela vai ficar disponível aqui por 24 horas, tá? Então é isso. O aviso que eu quero dar para vocês é para que a gente possa aproveitar essa live da melhor forma possível, esse encontro. Vocês podem deixar suas perguntas aqui embaixo, vão perguntando e à medida que eu for conseguindo ler aqui, eu vou respondendo e acrescentando dentro daquilo que eu programei para vocês, tá bom? Tem bastante coisa pra gente falar que eu acredito que vai ser bem importante. A segunda coisa é, se possível, se concentre aqui agora, nesse momento, desligue aí outras coisas que você pode estar fazendo, né? Deixe a sua mente, o seu corpo conectado aqui na nossa live, tá bom? E o grande objetivo de fazer essa live é justamente para orientar, guiar, esclarecer e trazer informação sobre como a gente pode ter um estilo de vida, um hábito e um padrão de vida, como eu falei, iluminado e mais voltado para esse lado nosso, que é a divindade que existe dentro de cada um de nós, tá? Então esse vai ser o grande objetivo, orientar vocês. Eu não vou ficar falando tanto aqui do coronavírus, tá? Eu avisei no começo que eu não ia ficar fazendo isso. É justamente o oposto. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo nesse momento, mas trazer a luz, né? Trazer a luz, o que significa é o saber, é o caminho, é a forma para vocês colocarem isso em ação, tá bom?
importante para que a gente possa começar, né, a fazer esse processo, algo que todos nós, a gente precisa ter consciência e a gente precisa começar a entender isso. Se você nunca ouviu sobre isso, não tem problema. A partir de agora é o momento de você começar a pensar dessa forma, né? Que é, primeiro de tudo, nós não somos seres carnais, nós não somos esse corpo físico. O que isso quer dizer? Nós somos seres espirituais em uma experiência carnal, que tem esse corpo. Natália, o que isso tem a ver com tudo que a gente está passando? Tem a ver com o estágio de consciência. Então, muitas pessoas, eu abri a enquete aqui no meu Instagram, tanto aqui nesse Instagram novo quanto no meu Instagram velho, qual é o sentimento que as pessoas estão tendo em relação a esse momento agora. E apenas 3 pessoas colocaram pensamentos positivos, né? Esperança, conexão, reflexão, mas todas as outras pessoas colocaram medo, insegurança, medo e insegurança acho que foi os maiores, mas pânico, assustadas, foram essas palavras. E aí o que acontece? A gente entra nessa frequência de medo, a gente entra nessa frequência de pânico, porque estamos muito próximos daquilo que a gente acredita que somos, que é essa parte carnal. Então a gente acredita que o fim vai existir. Então muitas pessoas acreditam em teorias ou têm a sensação, meu Deus, e agora tudo vai acabar, e esse tudo pode ser qualquer coisa. Mas quando a gente entende parte desse primeiro princípio, que nós somos seres espirituais, e a gente entende que tudo é uma energia, que nós estamos em uma forma material, a gente passa a sentir menos desses medos, menos dessas preocupações, porque a gente entende que nós somos também essa divindade, nós estamos conectados com essa fonte criadora de tudo que é. Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam mudar aí, o paradigma, a forma de pensar, é justamente esse. Somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar. Né? E basicamente eu vou trazer aqui para vocês algumas anotações que eu fiz até para não passar em nada. Esse é um momento muito importante que o planeta Terra está vivenciando. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui são coisas que eu realmente estudei e aprofundei e aquilo que eu estou sentindo, intuindo deste momento. Tá? Então, algumas coisas que eu estou dizendo aqui, a Natália realmente está dizendo, outras coisas são de tudo aquilo que eu estudei. Então, nós estamos vivendo a era de ouro da humanidade. O que significa isso? Nós estamos vivendo a melhor fase do planeta Terra. Né? Do mesmo jeito que durante um ano a gente passa pelas 4 estações, durante... vamos pensar aí milhares de anos, milhares não, né? São alguns anos, a Terra passa também por essas fases que seriam as estações. A cada 12 mil anos, mais ou menos, a Terra muda de estação e a gente está vivendo a primavera da Terra. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que a gente plantou ou tudo aquilo que a gente ainda vai plantar vai florescer. Então, pensa a estação da primavera, é o momento em que a gente está desabrochando, é o momento que a gente está nascendo de novo, onde está tudo colorido, onde as coisas acontecem, tem o sol. Então, nós estamos vivendo a primavera da Terra. Isso significa que é a fase mais abundante. Porém, a gente precisa aprender algumas coisas, né? E é nesse momento que a gente vai aprender a cultivar essa semente, a cuidar dessa semente, que a gente vai aprender o momento certo de fazer uma poda ou não, de colher. Então, vai existir aquilo que a gente pode entender como algo não tão positivo assim, não tão bom assim, que pode parecer ser essa fase aí do aprendizado deste momento. Então é muito importante a gente ter essa consciência que nós estamos vivendo a melhor fase, apesar disso tudo que está acontecendo. Então, se você parar para observar, sair desse campo da mente, né, perturbada, cheia de medo, ansiedade, você vai ver que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento onde nós estamos reconectando, né? Eu acredito que todos vocês que estão aqui já leu algum texto no Instagram, já viu alguém falando sobre como as famílias estão se unindo.
nessa fase de quarentena, que as pessoas precisam ficar recolhidas. Então, é uma reconexão com nós mesmos. A gente está parando para se observar, a gente está com tempo de fazer as coisas. É um momento de recolher, tá? Então, a gente está no momento de recolher o nosso corpo, recolher as nossas emoções, de ficar num tempo ali parado. As coisas estão mais calmas, que é a ideia desse momento agora, né? É um parado forçado, mas é algo que para. É um momento de acolher, então, apesar do medo, a maioria das pessoas que eu converso, elas estão sentindo compaixão, elas estão sentindo um amor pelo outro, elas estão despertando o sentimento de ajudar, de empatia, que estava esquecido. Não é que a gente não tinha, mas talvez a gente não estivesse praticando pelo automático e pelo tanto acelerado que a gente estava vivendo, né? Esse tempo bem acelerado. Então, é um momento de união, apesar de a gente estar cada um recluso aí na casa, né? Algumas cidades ainda não começaram a quarentena, mas apesar de a gente estar separado, de alguma forma a gente está unido. E todo esse contexto, ele vem para um propósito muito simples, né? Que nem sempre é fácil, mas é simples, é um processo de evolução. Todos nós estamos agora, nesse exato momento, entrando em contato com aquilo que é a nossa fragilidade para o processo evolutivo. Então a gente está evoluindo de alguma forma. E aí existem dois grupos de pessoas, né, que eu acredito que tá aí, né, nesse momento, vivenciando tudo isso. Que são as pessoas que estão extremamente assustadas, que são as pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, as pessoas que realmente se conectaram com essa energia do medo, que se conectaram com a energia do pavor, do estar assustado. E existe um segundo grupo, que são as pessoas que estão caminhando para esse processo evolutivo, que eu chamo que é as pessoas que estão se iluminando, ou as pessoas iluminadas. O que significa isso? São pessoas melhores umas que as outras? Claro que não. São só consciências diferentes. Por isso, o nome da nossa live: Consciência Orientada para uma Vida Iluminada e Divina. E eu quero que vocês respondam aqui, né? Não precisa responder aqui não, tá? Responde aí, né, na sua cabeça, no seu coração, em qual grupo você tá indo. Se é o grupo das pessoas assustadas, que estão com muito medo, ou se é o grupo das pessoas que estão nesse processo evolutivo, que está se iluminando, aproveitando esse momento para entrar em contato com o seu lado sombra, para iluminar esse lado sombra. Então, faça essa pergunta, sinta, né, o que você está conectando aí nesse momento, para que você possa mudar, tá? Se você está no grupo dos assustados, né, no grupo das pessoas em pânico, pega todas as dicas que que eu vou passar aqui para vocês, coloque em prática. Se você for daqueles que já está despertando, que está iluminando, compartilha isso com mais pessoas. Faz o seu papel de agente transformador do mundo. Coloca a sementinha no coração do outro de que sim, a gente vai passar por isso e vai ficar tudo ok, tá? Eu acredito que esse vírus ele tenha uma função basicamente de evolução, tá? É essa função, ele veio para a gente evoluir, para transformar a forma como a gente encara as questões política econômica e as nossas questões evolutivas mesmo como ser. Então, esse vírus, ele tem uma função importante, e a questão aqui não é a gente pensar no vírus em si, não é pensar na doença em si, mas é pensar assim, o que esse vírus está trazendo para minha mente? O que ele está aflorando em mim, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas reflexões para vocês, tá? E até para vocês entenderem melhor isso. Quando eu falo do grupo dos assustados, são aquelas pessoas que têm crenças, paradigmas que nunca entrou em contato, né? No sentido assim, que nunca teve a oportunidade de mudar e que está continuando nessa frequência, não está usando todos esses elementos dessa hora para uma mudança. E quando eu falo, né, sobre o grupo das pessoas que estão se iluminando e estão evoluindo, eu gosto de fazer uma analogia com o quarto, tá? A gente
pensar assim, o que é o estágio de evolução e o que é esse estágio de iluminação que a gente está passando nesse momento. Para tirar também um pouco a crença de que a pessoa iluminada é aquela pessoa que está em cima da montanha, meditando por 30, 40 minutos ali e está no meio da natureza. Não, isso não é a pessoa iluminada, tá? Ou que está se iluminando. A imagem e a forma que eu mais consigo trazer isso de forma prática é vocês pensando num quarto. Imagina que você, a vida inteira, passou, né, viveu e dormiu num quarto escuro, onde você nunca abriu a janela, nunca entrou um raio de sol, uma luz, nem nada. Então você entrava e saía desse quarto escuro o tempo todo sem ter qualquer luz. O que acontece? Com o passar do tempo, você não sabe aonde tem poeira, você não sabe aonde tem coisas espalhadas, jogadas, você mais ou menos tem ideia onde estão os móveis, você não consegue ter detalhes desse quarto. Aí, um determinado momento, você descobre que existe a vela. E aí você acende uma vela e entra no quarto. Aí você começa a olhar, nossa, tem uma cama, tem uma escrivaninha, tem um quadro, mas ainda tá tudo muito com sombra ainda, né? Ainda é difícil você identificar o que tem nesse quarto. Depois, no segundo momento, você pega mais velas, né? Ou você acende uma lanterna, ilumina muito mais. Aí você começa, nossa, esse quarto tá muito sujo. Embaixo da cama tem poeira, tá tudo bagunçado, tem roupa espalhada, tem coisas velhas, tem coisas que eu nem uso, tem coisas que eu descobri que eu tenho que são muito boas e importantes, que são bonitas. E aí você vai descobrindo. E aí o que acontece? Você, nesse momento onde tem uma luz um pouco maior, você acaba de entrar em contato com tudo aquilo que você nem imaginava, que era de bom e de ruim. E é nesse momento que você tem a opção de escolher fingir que você não viu nada disso e falar, meu Deus, tá pior do que quando eu tava no escuro, então eu vou apagar a luz de novo, porque isso pode acontecer. Você vai lá, apaga a sua vela, apaga a sua lanterna e volta para a escuridão. Volta a manter os padrões antigos e a viver numa baixa frequência. Ou você fala assim, cara, eu quero ver o que tá mais me incomodando aqui, o que é pior é eu olhar. Nossa, eu não consigo ver a bagunça das roupas, então eu vou arrumar essas roupas. Aí no segundo momento você fala assim, não aguento mais a poeira, vou limpar, né? E cada fase dessa significa um estágio evolutivo e um estágio de evolução. Até que vai ter um momento que você aprende a acender a luz do quarto. Então, vamos fazer essa analogia, né? Que a luz divina vem de cima, porque não existe isso. Mas vamos imaginar que você acende essa luz. E aí você se ilumina por completo. Essa iluminação por completo ainda precisa de limpezas, que a gente fala, ainda precisa, porque vai ter mais detalhes ainda para você olhar, vai ter mais pontinhos que estavam ali, ainda não estão iluminados para você olhar. Então, o estágio de iluminação e evolução, que é o que a gente está vivenciando agora, não significa um estágio de plenitude parado, ao contrário, a gente vai precisar de ação, tá? Precisar de movimentos, de mudanças, de limpeza, de reconexões. E basicamente o que está acontecendo aqui, né, no mundo é exatamente isso. Esse vírus veio e olha as notícias que estão boas que estão surgindo, né? Lá em Veneza, o rio, a água lá, né, os córregos que fazem os passeios já estão com as águas transparentes e limpas. Na China teve muito menos poluição, emissão de poluentes. Então, o que está acontecendo é que quando a gente se ilumina, mas para iluminar a gente vai identificar onde está ruim, a gente tem também toda a parte da limpeza que acontece. Então, nessa fase agora, não significa que a gente não vai ter sintomas, não significa que a gente não vai ter coisas para modificar. Então, tem pessoas que mandam mensagem para mim que estão com dor de estômago, que estão com dor de cabeça, que estão vomitando, pessoas que estão angustiadas com dor no peito, que estão com taquicardia, entende? Isso pode fazer parte só do lado sombra, onde a pessoa não despertou, que são as pessoas assustadas e estão vivendo só o medo. E também pode ser que essas pessoas estão começando a entrar em contato com aquilo que elas precisam modificar internamente e tá refletindo. Tá tudo bem. É só agora trabalhar as dicas que eu vou passar aqui para você,
para que você possa sair dessa frequência e se conectar de fato com esse estado de iluminação, que eu acredito que é o melhor momento para a gente fazer isso. Porque a gente não vai ter algumas obrigações, porque a gente vai ter que ficar em casa, vai ficar parado, vamos pensar assim, e é o momento de fazer a faxina interna mesmo, limpar todas essas questões. E eu quero que vocês aí, quem quiser pode ir compartilhando o que tá sentindo, né? E quem quiser só vai pensando aí, tá? Nesse momento agora, pensa assim, qual é o medo que mais aflorou em você? Pensa, foi o medo da morte? Foi o medo dos seus familiares morrer? Foi o medo de perder o emprego? Foi o medo de questões financeiras? Foi o medo de ficar sozinho, abandonado? É o medo da reclusão, do não estar no social? O medo de não ser promovido no trabalho? Enfim, observa qual foi o medo que surgiu nesse momento. Ele não é o medo de agora. Ele não é de forma alguma o medo que esse vírus está trazendo. O vírus é só a sua vela. Ele veio iluminar algo que de alguma forma estava escondido ou que você não tinha consciência. Lembra? Aqui a gente está falando de consciência orientada para uma vida iluminada e divina. Então, esse medo que você está sentindo agora é algo que provavelmente, muito provavelmente, você já tinha, mas que não olhava para aquilo, que você não fazia movimentos para mudar. E o que é importante nesse momento? Sempre existe um oposto positivo. Então, existe o medo de perder o emprego? Qual é o oposto positivo para você? Poxa, se eu perder meu emprego e eu não gosto dele, eu vou poder procurar um que eu goste mais. Ou eu vou poder abrir a empresa que eu tanto queria. Ou eu vou poder me dedicar a algo que era o meu sonho. Ah, Natália, mas vai ser difícil, a gente vai ficar sem dinheiro, vai ter isso? Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Quando eu entro num quarto sujo, não significa que eu não vou pegar a vassoura, que eu não vou pegar o pano, que eu não vou ter que passar um produto para limpar, que eu não vou esfregar. É uma fase onde vai ter ação. Ou a gente fica no primeiro grupo, que é o grupo dos assustados que não estão fazendo nada, só gerando mais pânico e mais medo, tá? O grupo dos iluminados é o grupo da ação, é o grupo daquelas pessoas que querem entrar em ação. Então procure internamente com você mesmo qual é o seu oposto positivo, tá? E também pense aí, qual é a preocupação que veio na sua cabeça? O que mais está te preocupando nesse momento agora? Aquilo que está mais te preocupando agora é, de fato, o que já te preocupava antes, tá? Nesse momento, isso só está aflorando, isso só está aumentando, tá? Pensa nisso, coloca no papel. Eu gosto de papel, de escrever, né? Então, eu preparei tudo aqui para vocês, pra gente poder conversar. Então, escreve quais são os seus medos, escreve quais são as suas preocupações, para que você possa encontrar um oposto positivo. Sombra e luz são opostos de uma mesma coisa. Então, o que significa isso? Então, vamos imaginar que essa ponta da caneta é a sombra e essa ponta da caneta é a luz. O todo é a caneta, só que depende da onde eu estou vibrando. E é isso que eu quero dizer para vocês. Qual grupo vocês vão vibrar? O da ponta, que está vibrando no medo, na preocupação e sem ter ação? Ou vocês vão vibrar numa frequência elevada de ação, de mudança? Tudo é igual, depende em qual polaridade eu vou ficar. E vai ter um momento no nosso processo evolutivo que a gente não vai ficar nem numa ponta, nem na outra. A gente vai ficar no centro, que seria a nossa conexão com a iluminação total, com o divino, é quando a gente consegue reconectar com a fonte criadora de tudo que é. E a gente passa a entender que nós também somos um pedacinho desse Deus, que a gente também tem poderes de elevar a mente, a gente tem poderes de co-criar coisas maravilhosas para esse mundo, tá? Então é exatamente isso que eu tô querendo trazer para vocês. Então, encontre o oposto positivo daquilo que você está sentindo como medo, daquilo que está perturbando a sua mente nesse exato momento, tá? E também pense assim, quais eram ou quais são os tipos de hábito que você veio cultivando até agora que causa medo?
tá? Então eu vi muitas pessoas preocupadas, eu sou grupo de risco, eu sou isso, eu sou aquilo, mas qual foi os hábitos que você manteve até chegar aqui? Então não é o vírus que vai matar ninguém, não é o vírus que vai causar toda essa questão. Ele é um agente, mas e tudo que eu pratiquei ao longo desses anos? E tudo que eu cultivei mentalmente, tudo aquilo que eu fiz, tá? Então, não é para se assustar. Quem tem, né, alguma doença crônica, quem tem alguma coisa assim, é agora implementar hábitos que vão auxiliar nesse processo de iluminação, de evolução e enxergar isso uma possibilidade de transmutar, de transformar realmente, tá? Tudo isso que está acontecendo com a gente vem só para potencializar aquilo que nós somos. Então, todas essas perguntas que eu fiz para vocês, né? Se vocês quiserem, anote essas perguntas e olhe para elas como, nesse sentido, como eu posso potencializar isso? Como eu posso deixar isso melhor dentro de mim? Como eu posso trabalhar esse medo? Como eu posso sair disso? Aí você vai encontrar aí dentro a sua resposta, você vai encontrar uma forma de fazer isso. E aí, qual é o ponto importante? Eu vou trazer um dado aqui de uma pesquisadora, ela chamava, né, ela faleceu, Candace Pert. Ela foi uma das pesquisadoras que conseguiu comprovar a nossa conexão corpo, mente e espírito. E Candace Pert, nos seus estudos, ela viu que muito do que a gente separou ao longo das centenas de anos, e que não era assim, a gente separou, né, o corpo, a mente e o espírito como se fossem coisas totalmente distintas, e não, né, é uma coisa única, conectada. A gente começa a trabalhar a mente como se ela não fizesse parte do corpo, e ela conseguiu provar isso cientificamente através do que ela chamou de moléculas da emoção. Então, o que significa isso? Quando a gente entra nessa frequência do medo, da raiva, da angústia, dos ressentimentos, né, do estar assustado, em pânico, isso é uma emoção, é uma frequência que está na nossa mente, que não é o cérebro, tá? O cérebro é o órgão, é o instrumento físico que codifica as nossas emoções, que são frequências, que são energias. Então, quando eu entro nessa frequência, nessa energia, eu vou estimular determinada área do meu cérebro que vai produzir uma substância química já determinada por ele, que a gente chama isso de assinatura bioquímica, que vai liberar isso para o nosso corpo. Então, todo o meu corpo vai estar carregado dessa substância química. E o que ela viu no estudo dela é que quando essas frequências são frequências e sentimentos baixos, a gente vai ter uma toxicidade no nosso corpo. Então, isso significa que o nosso corpo fica tóxico e a substância que a gente libera, normalmente é o aumento do cortisol, que ele é bom, mas em grande quantidade ele gera muito estresse, né? Por isso que as pessoas estão estressadas agora, muito preocupadas. E aí isso intoxica o nosso corpo e ela viu que isso baixa a nossa imunidade. Então a gente tem um órgão bem do lado do nosso coração, que é o timo, e esse órgão se contrai. A partir do momento que esse órgão se contrai, a nossa imunidade baixa muito. Então, Candace Pert conseguiu comprovar isso e ela falou aqui: as nossas emoções negativas são, ela usa essa frase, um terreno fértil para as doenças. Então, significa que aquelas pessoas que já cultivavam medo, que já não tinham confiança no universo, que não entendiam o que elas eram, nesse momento agora só está potencializando isso. Então, a culpa não é desse momento, a culpa não é do vírus, o vírus só está sendo o start para isso que já vinha acontecendo, só que sem consciência. De novo, estamos aqui tomando consciência orientada para uma vida iluminada e divina, tá? Então é uma consciência, é um conhecimento, é estar tomando poder sobre a sua vida, tá? E a mesma coisa acontece com as emoções positivas. Quando a gente vibra no sentimento de amor, compaixão, empatia, encantamento, alegria, a gente também vai, essa frequência que é uma energia, vai ativar uma área específica do nosso cérebro, que vai gerar um estímulo, que vai liberar essa assinatura bioquímica, substâncias boas, que vão levar essa substância por todo o nosso corpo. E aí a gente vai ficar, como ela diz, um terreno fértil para a saúde. Então o nosso corpo ele fica mais alcalino.
o nosso timo se expande, que é esse órgão da imunidade, e a gente eleva a nossa imunidade. Natália, eu não acredito muito nisso. Não acredito que a gente pensar e sentir algo modifique o nosso corpo. Então eu falo para vocês fazerem o teste de pensar em um limão bem azedo, aquele limão, né, que espremendo aí na sua boca. Provavelmente você salivou um pouquinho. Provavelmente você encheu de água a sua boca. E não tem nenhum limão aqui, você não tá com nenhum limão aí na mão. Então, o simples fato de você acionar uma referência, ter um pensamento, uma emoção, você libera algo físico no seu corpo, tá? Por isso, a importância do que eu falo nesse momento que a gente está vivenciando agora é ter o gerenciamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções e daquilo que a gente sente, procurando o oposto positivo, procurando aonde realmente eu sou essa luz, né? Saindo dessa conexão e saindo desse emaranhado de pensamentos que já existiam, tá? É um padrão, isso já existia em você de alguma forma e agora só está sendo manifestado para que você possa ir para esse segundo grupo de pessoas, pessoas que estão se iluminando e entrando em ação para mudar, para fazer algo de diferente, tá bom? Então, pratiquem isso, tá? Essa mudança de pensamento, sintam isso. E o que eu gostaria também de falar aqui para vocês agora é assim: muitas pessoas, né, e algumas específicas escreveram assim para mim: ah, Natália, eu tô com receio de deixar o medo de lado e negligenciar tudo que está acontecendo. Então, eu quero explicar aqui pra vocês uma coisa, deixa eu só ver quanto tempo a gente tem de live ainda, tá? Explicar uma coisa que é muito importante. Quando vocês ouvem aí ou leem textos falando assim, pessoal, saia da frequência do medo, não fiquem com medo, mudem os seus pensamentos e tudo mais, não significa que é pra você fazer o oposto do que as orientações da vigilância sanitária ou os órgãos responsáveis estão dizendo. Não vibrar no medo significa trazer confiança para o seu ser. Confiança de que esse é o momento. Estamos vivendo um momento, um aqui e um agora. Nada é eterno, né? Nada vai durar para sempre, nenhuma situação vai durar para sempre, pelo menos, né? Não existe uma lei que fale isso. A única coisa que a gente vai ser é esse espírito, mas que vai ter todo esse processo evolutivo, que também não vai ser igual para sempre. Então, é um momento passageiro, é um momento que a gente vai vivenciar esse aqui e esse agora para um processo de transformação. Então, quando a gente fala assim, não vibra no medo, não significa que você vai sair abraçando todo mundo e beijando todo mundo. Isso não é uma ação consciente. Consciente é quando eu sei quais são as orientações que eu preciso seguir, as higienes básicas que todo mundo aí já viu, ficar em casa, recluso, usar o álcool gel se for necessário, lavar bem as mãos, fazer alimentação saudável. Vai seguir essas orientações e essas recomendações, porém, eu estou confiando que isso que eu estou fazendo vai ajudar no processo. E não eu estou fazendo isso porque eu tenho medo, porque eu vou pegar, porque eu vou morrer e agora eu vou ficar sem emprego e vai tudo acabar. Normalmente, a ação que a gente faz no universo, ela é a mesma, mas a intenção que eu coloco é que é diferente. Então, Natália, você tá lavando a mão e usando álcool em gel? Claro, mas eu tô fazendo isso pelo medo ou pela consciência? Pela consciência e não pelo medo. Eu não acredito que eu vou pegar o vírus. Eu acredito que eu estou fazendo o meu papel para contribuir que esse momento passe de forma melhor, de forma evolutiva e seguindo as orientações. Então, não caiam na besteira de achar que não ter medo é sair por aí viajando, achando que tá de férias e fazendo essas coisas, tá? Não é isso. E também as pessoas confundem isso quando eu falo, por exemplo, em outras lives ou vídeos que é pra gente soltar o nosso sonho, né? Fala assim, olha pessoal, vibra no sonho, imagina o seu sonho, se conecta com o seu sonho e solta. A pessoa entende que é pra ela não fazer nada.
que soltar é isso. Mas então eu vou soltar, eu vou ficar no sofá, eu não vou fazer mais nada, é só eu pensar no meu sonho? Não. Soltar significa exatamente isso, é confiar que o sonho vai acontecer. É confiar que o universo, essa divindade vai trazer a resposta, mas não sou eu que controlo a resposta, mas sou eu que faço as ações para que essa resposta aconteça, tá? Sou eu o agente da ação. É como eu tô falando aqui, diante do meu quarto sujo que acabou de se iluminar, eu sou o agente que vou lá limpar. Não posso esperar alguém vir e limpar esse quarto para mim, porque não vai acontecer isso, tá? Então, não vibrar na frequência do medo é justamente isso. Seguir todas as orientações, fazer tudo o que precisa, confiando que esse é o momento e que ele vai passar. Confiando que isso é algo que é para agora, 15 dias, 20 dias, depende de onde está, né, o pico agora em cada cidade, mas isso vai passar, né? E passando, você conseguiu colocar em ação novos hábitos, encontrou o seu oposto positivo, você conseguiu realizar coisas que antes você não parava para fazer. Então, é esse processo de entender esse aqui, né, o aqui e o agora, não entrando na frequência do medo, tá? E também é importante a gente pensar assim, né, para sair um pouquinho desse medo. Quando eu falei que é pra gente entender a primeira coisa, que nós somos seres espirituais, isso significa que nós somos energia, pura energia. E quando eu entendo que eu sou pura energia, que eu sou um pedacinho dessa conexão com o divino, eu entendo que tudo está em abundância. Lembra que eu falei que a gente está vivendo a primavera, a fase de ouro da Terra, a melhor fase? Então tudo é abundante. Quando eu acredito nessa conexão divina, quando eu acredito que o universo é abundante e eu paro de pensar na escassez, eu paro de pensar nos fins. A grande questão do meio é que tudo vai ter um fim. Então, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de separar, eu tenho medo de romper, eu tenho medo da escassez, eu tenho medo do abandono, como se tudo fosse um fim e depois disso não tivesse outra coisa, tá? E sempre tem outra coisa, e sempre vai ter o oposto positivo que eu falei. Eu posso ficar aqui sofrendo ou eu posso entrar nessa frequência do oposto positivo, que aqui significa as pessoas que têm consciência ou estão aprendendo a manifestar essa consciência de que tudo é abundante. Se hoje eu não tenho, daqui a pouco eu vou ter. E aí, como que eu vou ter isso? Ação. A gente. Por isso que eu gosto de falar que a partir do momento que a gente recebe um conhecimento, a gente entra em contato com alguma coisa e todos vocês que estão aqui assistindo são responsáveis a partir de agora para isso, é importante a gente ser um agente. Exemplo, a gente não precisa sair obrigando as pessoas a fazer as coisas, mas se a gente fizer, isso vai ser um exemplo e as pessoas vão passar a acreditar nessa abundância, nessa divindade, acreditar no processo evolutivo e acreditar que tudo é possível de acontecer desde que eu faça as ações e eu entre neste padrão, tá? Então, não entrem no medo, mas realizem todas as coisas que precisa. Isso é ter ação, isso é confiar, isso é acreditar, e é por isso que você consegue ficar nesse estado agora, mais calmo, mais tranquilo e entendendo que é um processo, tá bom? E agora eu vou passar as dicas para vocês. Quem tá aí anotando pode anotar, quem não tá e quiser pegar uma caneta, um papel, corre anotar então, que eu vou passar para vocês mais ou menos umas 6 dicas do que vocês podem fazer nesses dias. E aí compartilhem com as pessoas, né? Essas ideias são coisas simples que vocês podem fazer, tá bom? E que vai melhorar muito. A primeira delas, de todas, eu acredito que quase todo mundo aqui que me segue e que já ouve eu falando algumas coisas nesse sentido já deve praticar isso, tá? Mas eu vou reforçar. Desliguem a televisão. Parem de ficar assistindo todos esses jornais, para de ficar assistindo essa mídia que não traz uma informação positiva. A mídia traz informação do medo, da escassez, do que não é possível, de que tá sempre pior, de que tá sempre ruim. Tá? A gente tem formas de buscar, sim, informações, não ficar alienado do mundo, mas não fiquem o tempo todo assistindo TV. Aí eu vou falar, isso é um hábito,
né? Como eu falei pra vocês, o que eu tô trazendo aqui não é algo que eu comecei a fazer agora com o surgimento do coronavírus, é algo que eu já faço e pratico na minha vida. Então, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, uma paciente entrou no meu consultório e ela falou assim, ela pôs as 2 mãos na mesa, bem assustada, e falou assim, doutora, eu tô correndo um perigo. Na hora eu imaginei que fosse um assalto, que fosse, sei lá, alguma coisa assim do momento, né? Eu falei, mas o que foi que tá acontecendo? Ela falou assim, tá tendo surto de dengue. E aí ela era uma paciente de risco. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Calma. E eu, naquele momento, eu parei e pensei, né? Eu não assisto TV. Eu não sabia que estava na época, porque eu não me liguei, de surto de dengue, que é a época que todo mundo fala na dengue, né? Então, que são as doenças sazonais que a gente fala, que eu também não acredito, mas a gente fala isso em outro momento. E aí, pra mim não fez sentido a hora que ela falou, estou em perigo porque agora é a dengue. Eu não estava em perigo e nem estava me conectando com esse perigo, porque eu não assisto TV, eu não estava pensando nisso agora e porque eu já pratico algumas coisas que são da saúde. Tá? Então, ela só entrou nesse medo, ela só entrou nessa frequência porque alguém falou assim: agora é o período da dengue, agora é o período do medo. E ela começa a vibrar nisso. Tá? Se a gente não tem esse alerta externo também a toda hora, a gente não entra nessa frequência. Como eu não tinha entrado nessa frequência do pânico que, meu Deus, agora tem dengue. Tá? Isso pode acontecer de várias formas. Meu Deus, agora tá chovendo muito e tem. Isso não significa, lembra, que eu não vou ser um agente de transformação. Eu vou ser um agente de transformação, mas eu não vou levar isso para uma frequência de medo. Eu vou trazer para potencializar. Ah, Natália, o que você faz então? Mantenha a higiene básica para que não tenha dengue. Cada um tem que fazer o seu papel, não só esperar, por exemplo, do governo. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, que é uma consciência orientada para que você tenha uma vida iluminada e divina, que são manter hábitos que elevam a sua frequência, que elevam a sua mente e traz sempre esse degrau a mais, sempre um processo evolutivo a mais, tá? Então, por isso a importância de você desligar a TV e procurar as informações melhores possíveis, tá? A segunda coisa, né, e que para mim talvez seja a melhor, faça a oração, a reza, o mantra que você quiser para este momento, porque isso é cientificamente comprovado também para quem não quer entrar num lado de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, mas a ciência já provou que a oração ela é curativa. Então faça o seu momento de oração, faça esse recolhimento, use mantras que sejam fortalecedores, que elevem a frequência, encha o seu coração de energia positiva, de amor, tá? Então faça sim a sua oração. Eu tô trazendo aqui coisas assim, básicas e coisas que eu pratico. 3, faça meditação, tá? Eu vou disponibilizar aqui para vocês uma meditação que eu criei para imunidade, para esse contato com o amor próprio. Eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram em alguma parte dele aqui, eu não sei ainda como eu vou fazer isso, mas eu vou deixar essa meditação gratuita para vocês poderem praticar todos os dias, quando vocês quiserem, agora e depois, porque a imunidade não é só para agora, a imunidade é para sempre, como eu falei, para a gente deixar esse terreno fértil no nosso corpo físico. Então, pratiquem a meditação e a respiração. A respiração também já tem comprovação de que ela muda o nosso estado e ela muda a nossa frequência também da nossa mente, a nossa frequência emocional. Então faça a respiração, lembrando sempre que o foco deve ser maior no soltar o ar. Então você vai puxar o ar e soltar sempre com essa... soltando com essa voz, esse timbre de ar na garganta, tá? Que esvazia muito mais e relaxa todo o nosso corpo, tá? A quarta coisa é você fazer uma garrafinha de água e você pode colocar, escrever com uma fita crepe nessa garrafinha tudo aquilo que você deseja que é o seu oposto positivo. Então eu quero saúde, eu quero vitalidade, eu quero confiança, eu quero esperança, eu quero amor, eu quero acreditar, enfim,
eu quero paz, eu quero resolução, solução. Você vai colocar tudo o que você quiser nessa garrafinha, tá? E essa é uma ideia que surgiu a partir de um pesquisador japonês, Masaru Emoto. Ele conseguiu estudar e ver as moléculas da água, né? Então, quem quiser depois procurar no YouTube Mensagem das Águas, vocês vão entender um pouquinho do como foi o trabalho dele. Mas, basicamente, ele conseguiu ver como a estrutura, como a molécula da água se comportavam em vibrações elevadas. Então, por exemplo, a palavra obrigado, a palavra amor, a palavra alegria, músicas, né, de músicas clássicas, enfim. E ele via que a formação daquele cristal de água era mais iluminado, com cor mais clara, tomava formas bonitas da gente ver. E ele também colocou essas moléculas da água sobre frequências negativas, medo, terror, morte. Colocou também a voz do Adolf Hitler nesse momento, colocou Madre Teresa de Calcutá, e ele também viu que essas moléculas elas não conseguiam ter uma forma definida e elas tinham uma cor mais escura, amarelada e marrom. Tá? Então, para você que quer praticar essa leveza, essa imunidade, praticar essa frequência mais elevada, você pode pegar a sua garrafinha, escrever com uma fita crepe ou com uma caneta mesmo, tudo que você deseja, faz a sua oração, faz a sua meditação, deixa no sol, enfim, você vai colocar ali essa frequência. Não é só escrever, tá? É você emanar esse sentimento para aquela garrafa de água, que também foi provado que faz diferença. O sexto ponto é você tomar sol, tá? Também é cientificamente provado que o sol eleva a nossa frequência. Eu atendo muitas pessoas, né, com a técnica online que moram em países que faz muito frio, que neva. Normalmente essas pessoas sentem estados depressivos com mais frequência quando tá nublado, nevando, quando eles estão no inverno. Então, o sol faz com que a gente consiga liberar hormônios e energias mais positivas para a gente poder manifestar e sentir no nosso corpo. Então, tomem sol de 10 a 15 minutos por dia. Quem conseguir aproveitar, né, esse momento aqui e tomar sol sempre que você puder, tá? Lembrando, isso são hábitos, não é para fazer só agora, é para você, lembra lá, tá limpando o quarto, tá bom? Faz isso sempre. E você também vai poder usar, né, que eu gosto bastante, que são os mantras, que são as frases fortalecedoras, tá? Você pode escrever essas frases em forma de bilhetinho, colocar no espelho do seu banheiro, colocar na sua agenda, no seu celular. Vira e mexe, eu troco a imagem do meu celular para aquilo que eu quero vibrar, para aquilo que eu quero ter. Então, para frases, às vezes eu monto mesmo frases em aplicativos, assim, monto frases bonitas daquilo que eu quero potencializar na minha mente. Não bonitas só porque é uma frase bonita, é eu que crio a frase de acordo com o meu oposto positivo, né? Então, as frases podem ser: eu sou imune, eu sou a vitalidade, eu sou o amor. Você pode sempre usar o eu sou. Esse eu sou, ele tem uma frequência também que conecta a gente com esse divino, que conecta a gente com a fonte, e o eu sou faz a gente entender essa união com o todo, tá? É como se fosse um código, uma chave que a gente tem para conversar com o universo. Então você vai usar o eu sou e você coloca o seu oposto positivo. Então eu sou confiança, eu sou abundância, eu sou amor, eu sou o dinheiro, eu sou a prosperidade, eu sou a luz divina, eu sou o amor incondicional, enfim. Você vai usar essas frases, tá? E só para compartilhar aqui com vocês que isso não é uma coisa que eu faço agora, né, que começou agora. Essa questão da garrafinha de água, eu entrei em contato com essa pesquisa e descobri isso há mais ou menos uns 12 anos atrás, né? Eu ainda estava na faculdade e eu já praticava isso, e eu atendia no estágio, né, supervisionado, que a gente fazia estágio de atendimento com os pacientes. Eu atendia um padre naquela época. E eu tinha minha garrafinha lá de coisas que eu queria. Então, sempre que eu percebia que eu não estava bem, que eu oscilava a minha energia, eu fazia essa garrafinha. Hoje eu já quase não faço ela, porque eu uso outros recursos. Mas eu fazia a garrafinha naquela época.
Então eu falei, né, teve um dia que eu falei, eu vou levar a garrafinha com todas as coisas que eu quero e eu vou pedir para esse padre abençoar, benzer essa água. E eu fiz isso, né? Eu nem sou católica, né? Mas enfim, a intenção, a energia que a gente coloca nas coisas é o que vale. Então, isso eu fazia há 12 anos atrás. Quanto mais consciência a gente tem, mais a gente vai colocando os hábitos na nossa vida. E é isso que eu quero passar aqui para vocês a partir de agora. Nesse momento que a gente está vivendo, mude seus hábitos, crie coisas novas para vocês, encontre o seu oposto positivo, que é encontre a sua luz, encontre a sua essência, traga isso como uma forma de você realmente manter a sua conexão com esse divino, de você manifestar a sua essência de fato e não fazer isso só agora, né? Ou nem pensar em fazer nisso e tudo bem. Não, use esse momento para estar no grupo 2, que é o grupo de pessoas que estão se iluminando e são agentes no universo, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero do fundo do coração que vocês possam levar essa mensagem para casa de vocês, para a vida de vocês. Espero que vocês tenham consciência a partir de agora que nós somos agentes efetores, a gente é que faz a ação a partir dos eventos. Todos os medos que estão vindo, todas as preocupações, isso já existia dentro de você. Só estava lá no quarto escuro que você não via, você não enxergava. Tá? Então você está nesse momento agora passando por uma oportunidade de iluminação. É a oportunidade de transformar realmente o que você é e fazer parte da transformação do nosso planeta, fazer parte de algo ainda maior, tá? Então eu vou pedir para você fazer algumas ações aqui, que é compartilhe com mais pessoas essas dicas, coloque em ação, divulguem essa live se vocês acharem que isso é importante, se ressoa, né, dentro de vocês, e faça parte do grupo 2, né? Saiam do grupo 1, se por algum momento você esteve nesse grupo 1, que é o grupo das pessoas assustadas, em pânico, você pode escolher, tá? Ninguém precisa dizer que grupo você tem que ficar. Isso que é o melhor, né, no universo. Ninguém precisa determinar, é a gente que determina a partir da sabedoria e da consciência. Agora você tem isso. Então escolha ficar no grupo 2 de pessoas iluminadas que são agentes. Comece fazendo por você, faça por você, compartilhe, sinta. Eu não compartilho e não passo dicas aqui de coisas que eu não fiz. Tá? Aquilo que eu não fiz, eu não tenho como falar, aquilo que eu estudei não tem como eu dizer para vocês. Então eu dei o exemplo aqui da garrafinha, que foi um exemplo de uma coisa que eu fiz há 12 anos atrás, que eu comecei a fazer há 12 anos atrás. Então não é um hábito de agora. Então, para a gente ter essa consciência, se iluminar e passar pelos estágios evolutivos, precisa do primeiro passo. Então, que esse seja o primeiro passo, que seja esse momento de recolher, de reconexão, de acolher, que eu falei. Então, permita que tudo isso fique com você de forma positiva, tá? Tenha calma, que isso é passageiro, isso vai passar. Estamos na melhor fase do planeta Terra. Estamos na fase da abundância, da primavera, e tudo aquilo que a gente cultivar vai florescer. Então, do mesmo jeito, tenha consciência disso, do mesmo jeito que você produz um pensamento de medo, que você entra numa frequência de medo, que você se mantém assustado, o potencial criativo da nossa mente, o potencial do nosso corpo e das nossas emoções para estar no lado positivo é o mesmo. Só precisa da ação, tá? Por que a gente consegue manifestar mais as coisas ruins? Porque a gente fica mais tempo pensando no que é ruim, né? Fica muito tempo pensando no medo, vou perder, uma hora perde, né? Porque eu criei muito daquilo. Só que a nossa capacidade de criar o positivo é a mesma, tá? Então, entre nessa frequência, crie o seu oposto positivo, manifeste a sua melhor versão a partir de agora, aproveite a abundância, aproveite essa fase da Terra,
tá? Eu vou deixar aqui pra vocês, então, a meditação. Eu vou encontrar um jeito de deixá-la postada aqui pra vocês, porque ela tá em áudio. E pratiquem bastante isso. Quem quiser, de alguma forma, passar por esse processo evolutivo, quem tocou para fazer esse processo de desenvolvimento e quiser que eu faça parte disso de alguma forma, sendo guia, orientadora, terapeuta, mentora, enfim, entre em contato comigo, eu vou mostrar para você a melhor forma de fazer isso, que pode ser através das sessões, que pode ser através dos grupos de mentoria que eu tenho, enfim. Se esse momento despertar para o seu processo evolutivo, faça. Use esse tempo para estudar mais sobre você, estudar internamente, estudar lendo livros, estudar fazendo cursos, participando de grupos, fazendo terapia, enfim. A gente tem aqui algo que é bom, que é o que eu faço, que é a terapia online, então a gente pode conectar de qualquer lugar, atendo pessoas da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, Fortaleza, Rio Grande do Sul, em tudo. Então, isso é uma vantagem hoje. Então, se você sente que é importante passar por esse processo e precisa dessa orientação, eu fico à disposição, é só falar comigo. E se você quiser compartilhar como está sendo a sua experiência de encontrar o seu positivo oposto, eu também quero que vocês deixem mensagens aqui para mim, tá bom? Eu vou postar, vou republicar no meu Instagram as mensagens que chegarem a partir dessa ação que vocês vão tomar com todas essas dicas que eu passei para vocês, tá bom? Então é o tempo de agir com consciência, é tempo da gente limpar, fazer a faxina nesse quarto. Não tenham preguiça, vão com toda a determinação, com todo o entusiasmo para olhar para essa poeirinha e falar que não quero mais você, no lugar da poeira eu quero o brilho, eu quero a luz, eu quero a conexão, eu quero sentir o meu potencial. Esse é o momento, essa é a hora da gente aproveitar. Quanto mais conectado com aqui, com agora eu fico, menos eu vou criando desses pensamentos e se. Esquece todos esses e se que passam pela sua mente. E se eu morrer? E se eu perder o emprego? E se faltar comida? E faça a sua conexão com aqui e com agora. Vai trazer alívio, vai trazer confiança. Você vai sentir a abundância do universo e você vai sentir o seu processo de iluminação acontecendo, tá bom? Espero realmente que vocês tenham se conectado, entendido as mensagens, tá bom? E eu vou ficar à disposição de vocês para o que vocês precisarem e podem continuar mandando as mensagens. Vamos fazer parte do grupo 2 de pessoas que estão se iluminando nesse momento, tá bom? Um beijão para todos vocês e até a nossa próxima live.